Você já parou para pensar quantas decisões tomamos por dia, mesmo antes do café esfriar? A vida corre tão rápido que, às vezes, saímos de casa no automático e apenas lembramos de Deus quando algo dá errado. Mas e se a direção de que você precisa já estivesse disponível logo cedo, numa simples oração? O segredo não está em sair preparado fisicamente, mas espiritualmente. A verdade é que muitos tropeços que vivemos ao longo do dia poderiam ser evitados com uma conversa sincera com o Pai. Não se trata de orações longas, cheias de palavras difíceis, mas de um coração disposto a ouvir e ser guiado. Quando nos ajoelhamos com humildade e buscamos sabedoria, o Espírito Santo nos livra de armadilhas espirituais, presentes enganosos e decisões precipitadas. Tem oportunidades que parecem incríveis, um novo emprego, um convite, até uma amizade, mas que escondem ciladas bem camufladas. Satanás, disfarçado de luz, sabe muito bem como fazer algo ruim parecer irresistivelmente bom. É aí que entra o discernimento, a capacidade divina que te ajuda a distinguir o que vem de Deus e o que é um cavalo de Troia, prestes a explodir sua paz. Neste vídeo, você vai descobrir como uma simples oração pode renovar sua mente, proteger seu coração e fortalecer seu relacionamento com Jesus. E veja, talvez você perceba que o que faltava na sua rotina não era tempo, mas priorizar o que realmente importa. Antes de mergulharmos nos ensinamentos, convido você a fazer comigo uma oração simples, pedindo a Deus sabedoria e proteção para que nossos olhos espirituais sejam abertos e nosso coração esteja preparado para receber cada palavra. Vamos juntos? Senhor Deus, venho diante de Ti, com o coração aberto, pedindo sabedoria e discernimento para reconhecer os presentes que vêm de Ti e as armadilhas disfarçadas do inimigo. Que o Espírito Santo me ilumine para não ser enganado pelo pecado disfarçado, nem seduzido por tentações que afastam minha alma da Tua presença. Pai amado, ajuda-me a renovar minha mente diariamente com a Tua palavra e a viver em santidade, rejeitando toda idolatria e tudo que tenta roubar meu foco do relacionamento contigo. Que eu possa entregar meus caminhos a Ti, confiando na Tua proteção divina contra o engano sutil e os cavalos de Troia que Satanás coloca diante de mim. Senhor, ensina-me a orar com sinceridade, arrependendo-me das falhas e buscando uma intimidade profunda contigo. Que a minha vida seja marcada por adoração verdadeira e que eu caminhe separado do mundo, guiado pela luz da Tua verdade, fortalecido pelo Teu amor e pela presença constante do Espírito Santo. Pai, peço que a Tua mão poderosa me guie em cada decisão e que, antes de sair de casa, eu lembre de buscar Tua direção e proteção. Que meu relacionamento com Jesus seja minha fortaleza e que eu viva confiante nas Tuas promessas, proclamando vitória sobre todo presente enganoso que o inimigo tentar me entregar. Em nome de Jesus. Amém. Agora que oramos juntos, vamos mergulhar em verdades que vão abrir seus olhos espirituais e fortalecer sua caminhada com Deus. Cada ponto a seguir foi pensado para te alertar, edificar e aproximar ainda mais o seu coração do Senhor. Vamos começar? Sabe aquela frase, se parece bom, então é de Deus? Cuidado com ela. Nem todo presente é bênção. Alguns são iscas bem embaladas para te afastar do propósito. O inimigo é astuto e sabe oferecer o que brilha, mas que por dentro está podre. Ele não chega com chifres e tridentes. Às vezes, vem com um sorriso, um sim rápido demais ou até uma oportunidade dos sonhos. É por isso que precisamos mais do que empolgação, precisamos de discernimento. Quando o coração está cheio da presença de Deus, sentimos o alerta suave do Espírito Santo. Um incômodo sutil, uma dúvida que insiste, uma paz que simplesmente não vem. E se não tem paz, já é um bom sinal para parar e orar de novo. Satanás adora disfarçar ciladas como presentes. Um relacionamento tóxico pode vir com carinho no início. Uma proposta injusta pode parecer promoção. A idolatria muitas vezes começa com algo bom, mas que toma o lugar de Deus no nosso coração. Quando isso acontece,
O pecado disfarçado entra sorrateiro, disfarçado de resposta de oração. A boa notícia é que o Senhor nunca nos deixa confusos por muito tempo. Quem anda com Ele ouve sua voz, mesmo em meio à barulheira do mundo. Por isso, antes de aceitar qualquer presente, qualquer convite, qualquer bênção relâmpago, ore. Pergunte a Deus: foi o Senhor que mandou isso para mim? Às vezes, o que você chama de milagre é uma armadilha bem montada. Você se lembra da história do cavalo de Troia? Um presente deixado na porta, bonito por fora, mas que por dentro escondia a destruição. Essa estratégia antiga continua sendo usada até hoje. Porém, agora, ao invés de soldados, o que se esconde é pecado disfarçado, tentação, armadilhas espirituais. O diabo é criativo, mas não original. Ele apenas recicla suas mentiras. Muitas vezes, o que parece vitória rápida pode ser o início de uma queda lenta. Um sim impulsivo, uma mensagem inocente, uma proposta com cláusulas invisíveis. Tudo parece inofensivo no início até que você perceba que abriu a porta do coração para algo que nunca deveria ter entrado. Quando o estrago vem, nem sempre é fácil reverter. Por isso, precisamos cultivar sabedoria e oração diária. Não é exagero, é proteção divina. Assim como a cidade de Troia foi traída por confiar demais no que viu, muitos de nós também tropeçamos por não consultar o Espírito Santo. Deus não quer nos controlar, Ele quer nos livrar. Para isso, precisamos estar dispostos a ouvir antes de agir. Então, antes de aceitar qualquer presente que bate à sua porta, um convite, uma reconciliação repentina, uma vaga irrecusável, consulte ao Espírito Santo. A palavra de Deus nos ensina a vigiar. Quem vigia, evita a guerra desnecessária. Uma das táticas mais perigosas do inimigo é se apresentar como se fosse a própria resposta de Deus. Ele não aparece assustador, pelo contrário, se veste de anjo de luz, fala bonito, oferece exatamente o que queremos ouvir. E é aí que mora o engano sutil. Quando parece certo demais, rápido demais, sem oração, sem paz, desconfie. Muita gente cai porque não imagina que o mal pode vir disfarçado de bem. Um conselho mal intencionado que vem de alguém próximo. Um caminho mais fácil que te faz desviar da verdade. Um sinal que parece divino, mas só confirma o que a carne deseja. O diabo conhece a Bíblia melhor que muitos cristãos e usa isso para distorcer o que Deus disse. Portanto, não se iluda com a aparência. Nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que parece espiritual vem do céu. A sabedoria verdadeira vem acompanhada de paz, equilíbrio e confirmação do Espírito Santo. É a oração diária e a intimidade com Deus que afinam nossa audição espiritual e nos ajudam a perceber o que está por trás das aparências. Quer se proteger? Mantenha os olhos abertos e o coração rendido. Não negocie princípios, não ignore aquele incômodo interior, não despreze a palavra de Deus. Satanás é sutil, mas Deus é fiel, e quando buscamos a direção do alto, ele revela o que os olhos humanos não conseguem ver. A primeira armadilha da história veio embalada como um presente irresistível. A serpente não chegou assustada, nem ameaçando Eva. Ela veio com argumentos suaves, com uma proposta aparentemente boa. Deus sabe que, no dia em que comerem do fruto, vocês serão como ele. Era um pecado disfarçado de benefício. A proposta da serpente parecia até espiritual, adquirir conhecimento, ser mais parecido com Deus. Mas a essência era rebeldia, desobediência, independência. O fruto era bonito aos olhos, desejável, porém fora do tempo, fora da vontade do Senhor. E o resultado? A separação. Tudo porque alguém aceitou um presente que não veio de Deus. Hoje, o inimigo age da mesma forma. Ele sabe como apresentar o erro com aparência de avanço, de evolução, até de empoderamento. As tentações raramente aparecem como algo grotesco,
elas vêm bem embaladas, do jeitinho que nossa carne gostaria. Por isso, sem discernimento espiritual, a queda se torna uma questão de tempo. Não dá para brincar com o que Deus disse não. O preço da desobediência é sempre mais alto do que o prazer momentâneo da escolha errada. Por isso, antes de aceitar o que o mundo oferece, pergunte ao Espírito Santo: essa proposta é fruto do céu ou só mais um eco da serpente no jardim? Nem toda tentação vem com cara de tentação. Às vezes, ela chega ao formato de um simples almoço, um novo passatempo, um tempo de lazer. Coisas boas, neutras, até saudáveis, mas que, se ocuparem um lugar errado no coração, se tornam brechas. O problema não está no que, mas no quanto e no como. O excesso pode ser o início da idolatria. Por exemplo, assistir a uma série pode ser relaxante, mas quando vira vício, distração constante, fuga da realidade, aí temos um alerta. O mesmo vale para amizades, redes sociais, trabalho, academia. Quando algo começa a dominar seus pensamentos, sua rotina e suas decisões, mais do que a palavra de Deus, há um desequilíbrio espiritual se formando. Satanás adora usar o que é bom para te afastar do que é santo. Não porque o almoço é pecado, ou o celular é detestável, mas porque ele sabe que, aos poucos, essas ocupações podem esfriar sua oração, sua adoração, seu tempo com o Espírito Santo. E sem perceber, a intimidade com Deus vai sendo trocada por distrações ditas inofensivas. Por isso, a vigilância precisa estar presente até nas atitudes simples. Pergunte-se: isso está me aproximando ou me afastando de Jesus? Tenho tempo para tudo, menos para orar? Preciso mesmo disso? Ou estou apenas tentando preencher um vazio que somente Deus pode ocupar? A resposta sincera a essas perguntas pode evitar quedas silenciosas. Quando algo rouba o lugar de Deus, mesmo sendo bom, vira idolatria. O erro está em se contentar com o que é aceitável e abdicar do que é eterno. Nem tudo que dá certo está alinhado com a vontade de Deus. Às vezes, nos acomodamos num lugar confortável e perdemos a chance de viver o sobrenatural. O Espírito Santo não quer que você viva de migalhas aceitáveis, mas da plenitude do que ele preparou. Lembra-se de Marta e Maria? Marta fazia o bom, servia, organizava, trabalhava. Mas Maria escolheu o divino, sentou-se aos pés de Jesus e ouviu sua voz. Jesus não criticou Marta por servir, mas deixou claro que a melhor parte era a comunhão, a presença, a adoração. Quantos de nós temos feito o mesmo que Marta, correndo sem parar e esquecendo de parar com Deus? É hora de revisar as prioridades. Seu tempo, seus pensamentos, sua energia estão sendo investidos em coisas boas ou em coisas divinas? Uma vida guiada pelo Espírito não se conforma com o razoável, ela deseja intimidade, santidade, renovação da mente. Porque o bom pode te satisfazer por um tempo, mas apenas o divino transforma sua vida de verdade. Você já ouviu falar dos cavalos de Troia digitais? São vírus que se disfarçam de programas úteis ou inofensivos. Você baixa achando que é algo bom, um jogo, um arquivo, uma atualização, mas, por trás, tem um código malicioso que rouba seus dados e corrompe seu sistema. A estratégia é velha, somente mudou de formato, engano sutil e bem disfarçado. Na vida espiritual acontece igual. O inimigo envia situações, pessoas ou até oportunidades que parecem inofensivas, até vantajosas. No entanto, por trás, estão cheias de contaminação emocional, espiritual e até mental. Sem perceber, a pessoa abre a porta, se expõe. O resultado? Desgaste, frustração e afastamento da presença de Deus. O Espírito Santo é como um antivírus. Ele detecta o perigo antes que ele te destrua. Para isso, você precisa mantê-lo ativado, alimentado com oração, leitura da palavra e adoração constante.
Quem vive na presença de Deus tem discernimento para identificar quando algo vem para somar ou para sabotar. Por isso, antes de clicar no que brilha, pense 2 vezes. Questione, ore e peça sabedoria. A proteção divina não se ativa automaticamente, ela é fruto de relacionamento com Jesus, de mente renovada e de um coração que prefere a verdade, mesmo quando ela não é agradável. Melhor perder um arquivo do que perder a sua paz. Em um mundo onde o mal se disfarça tão bem, o discernimento espiritual não é luxo, é questão de sobrevivência. Sem ele, corremos o risco de chamar engano de bênção, tentação de oportunidade e pecado de liberdade. O diabo é mestre em confundir, mas o Espírito Santo é especialista em revelar. Quem caminha com Deus enxerga além da aparência. Discernir não é julgar, e sim perceber o que os olhos naturais não conseguem ver. É sentir aquele desconforto quando algo parece bom demais, perceber quando uma conversa começa a fugir da pureza, dizer não, mesmo quando tudo parece gritar sim. Atitudes que se desenvolvem com oração constante, leitura da palavra e intimidade com o Senhor. Quer aumentar seu discernimento? Comece pedindo a Deus todos os dias: me mostra o que os meus olhos não veem. Medite em Provérbios, leia Tiago, memorize versículos. Cerque-se de conselhos sábios e espirituais e fuja de decisões apressadas. A sabedoria nunca tem pressa. Quem espera em Deus não erra o caminho. Lembre-se, o Espírito Santo sempre avisa. O problema é que, muitas vezes, não queremos ouvir. Cultive sensibilidade espiritual. Porque o discernimento salva a alma, antes que ela se perca pelo caminho. Reconhecer que erramos é o primeiro passo para quebrar qualquer armadilha espiritual. A oração de arrependimento é pedir perdão, entregar de verdade o nosso coração ao Senhor, renovando nossa mente e afastando o pecado disfarçado que insiste nos prender. É na humildade do arrependimento que Deus derrama sua graça e restaura a intimidade. Essa conversa sincera com Deus é uma oportunidade para abdicar das velhas atitudes e aceitar a santidade que Ele nos chama a viver. Não se trata de perfeição humana, mas de uma postura de entrega e busca constante pela renovação do Espírito Santo. A oração vira um ato de adoração, onde o relacionamento com Jesus é fortalecido a cada palavra. Ao se consagrar, você clama por proteção divina, pedindo que Ele guarde seu coração, mente e passos. Um pedido para que o Senhor esteja no controle, guiando suas decisões e protegendo sua alma contra os enganos sutis que o inimigo usa para nos afastar do caminho. A proteção divina não é um item opcional, é essencial para quem deseja caminhar firme. Comece hoje mesmo essa prática. Reserve momentos para orar com sinceridade, reconhecendo suas falhas, buscando a presença do Espírito Santo e confiando na misericórdia de Deus. A oração é a chave que abre a porta para uma vida de vitória, paz e intimidade com o Pai. Sentir uma fome verdadeira da palavra de Deus e da oração é sinal de que o Espírito Santo está despertando no seu coração. Essa intimidade não é mero ritual, mas uma conexão profunda que transforma a mente e fortalece a alma contra qualquer armadilha espiritual. Quando buscamos Jesus com sinceridade, a vida ganha um novo significado. O relacionamento com Deus vai além do que podemos ver ou tocar, é uma experiência diária de presença e direção. A oração deixa de ser obrigação e vira prazer, encontro com aquele que conhece nossas dores, dúvidas e alegrias. A adoração sincera abre espaço para que o Espírito Santo guie cada passo e renove nossa mente constantemente. É comum enfrentar momentos de seca espiritual, mas o segredo é perseverar, mesmo quando o coração parece distante. O desejo por Deus pode parecer pequeno, mas, se cultivado, cresce e enche nosso ser. Leia o livro de Salmos. Medite nas promessas de Jesus e peça sempre pela presença do Espírito Santo para iluminar seu caminho. Essa intimidade produz frutos que ninguém mais pode oferecer: paz, sabedoria, proteção divina e uma renovação diária da mente. Quando o coração está ligado em Deus,
o presente enganoso perde força e a vida se torna um testemunho vivo da graça e do poder do Senhor. Em tempos de tribulação, agarrar-se às promessas de Deus é como encontrar um porto seguro em meio à tempestade. Textos como o Salmo 27 nos lembram: o Senhor é nossa luz e salvação, nosso refúgio seguro. Confiar nessas palavras fortalece o coração, mesmo quando o presente parece confuso e as armadilhas espirituais rondam. Isaías, capítulo 43, reforça essa proteção divina. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Essas promessas não são meras palavras, mas escudos para quem tem intimidade com Deus. Elas garantem que nenhuma tentação ou engano sutil poderá prevalecer contra aqueles que estão firmes na fé. A fé que confia nas promessas divinas desenvolve uma paz que ultrapassa todo entendimento. Essa paz age como um filtro que bloqueia o pecado disfarçado, o cavalo de Troia espiritual e qualquer ataque do inimigo. Quando a mente está renovada e o coração ancorado na palavra, a proteção divina se manifesta de forma real. Por isso, em momentos difíceis, lembre-se, sua segurança está no Senhor. Busque-o em oração, declare essas promessas diariamente e permita que o Espírito Santo renove sua confiança. Assim, mesmo diante do presente enganoso, você poderá seguir com coragem, sabendo que a vitória já foi garantida. A caminhada cristã chama para uma vida de santidade, onde o velho homem fica para trás e a mente se renova pelo Espírito Santo. Isso não significa isolamento, mas um posicionamento firme, que rejeita as armadilhas espirituais, os pecados disfarçados e a idolatria que o mundo oferece. Quando nossa mente é renovada pela palavra de Deus, passamos a enxergar o que antes era imperceptível: o engano sutil, as tentações camufladas e a necessidade constante de oração e vigilância. É como trocar um óculos embaçado por uma lente cristalina. A visão do que é santo e do que é armadilha espiritual fica clara. Essa transformação exige disciplina e entrega diária. Oração, leitura bíblica, adoração e comunhão com outros irmãos fortalecem nossa proteção divina. Vivendo separados do mundo, mantemos o foco no relacionamento com Jesus, que nos guia e nos protege de todo o mal. É um convite à rendição total, não ao conforto passageiro. Porque viver no Espírito é experimentar a verdadeira liberdade, longe do presente enganoso e próximo do Senhor, que nos chama a uma vida plena, abençoada e protegida. Chegamos ao fim dessa reflexão poderosa, mas a jornada espiritual continua agora, na prática do seu dia a dia. Que tal começar hoje mesmo a aplicar essa oração e buscar a direção de Deus em cada passo? A transformação acontece quando decidimos colocar Deus no centro da vida, rejeitando os presentes enganosos e vivendo na sabedoria do Espírito Santo. Agora, quero saber de você qual foi o ponto que mais tocou seu coração? Tem alguma experiência que queira compartilhar ou alguma dúvida sobre como aplicar essa mensagem? Escreva aqui nos comentários. Vamos crescer juntos nessa caminhada de fé. E não esqueça, se esse conteúdo falou com você, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe para que mais pessoas possam receber essa palavra de proteção e sabedoria. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.